Amém, Jesus. Muito bem, meus amados, estamos de volta, depois da nossa oração, depois de cantarmos o hino, e vamos dando sequência no Santo Culto. Nós não teremos hoje o momento do testemunho, até porque acho que não chegou, né? Então estamos contando com vocês aí. Se você ainda não mandou seu testemunho, mande que nós estamos sem. Sem da irmã Joyce, alguns para editar, né? Os irmãos estão preparando aqui. Mas foi muito oportuno também. Que eu quero falar com vocês sobre um assuntinho aqui, que Deus me trouxe um despertamento já há algum tempo. E eu venho orando, me preparando também para falar sobre ele, porque não é só abrir a boca aqui, blá, 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 sair falando igual um papagaio, porque eu tenho uma responsabilidade com vocês. Tem pessoas que ouvem, seguem o nosso trabalho e dão atenção com todo carinho e acreditam, né, nas minhas palavras, naquilo que Deus dá de falar aqui com vocês. Então, precisa de muita responsabilidade. Quando você influencia as pessoas, precisa ter muita responsabilidade. Nós temos um compromisso com a seriedade aqui do nosso trabalho e de manter essa nossa relação de respeito, de amizade, que tem sido tão proveitosa, tão abençoada. Então, o que eu quero falar com os irmãos hoje? Um assunto sobre o nosso eu interior, sobre a nossa alma e o nosso espírito. Eu quero ser o mais sucinto possível, porque nós temos um momento da palavra ainda, mas é importante. Eu queria te pedir uns minutinhos da sua atenção, por favor, se você puder chamar alguém para assistir, acho que isso vai ser muito importante para o nosso crescimento espiritual, para que a gente consiga entender a obra de Deus em nós como um todo, como parte de um projeto só. O que é a alma de cada pessoa? A alma é o nosso eu interior, é a essência do Rodrigo. É a personalidade do Rodrigo. A alma é quem o Rodrigo é na sua essência, na sua verdade. Enfim, no seu cerne, no seu íntimo. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquele que foi enviado por Deus sobre todo homem, sobre toda a carne, como a palavra diz. E é o que está na irmã Sara, que está na irmã Iraci, que está no irmão Otair, que está na irmã Miriam, que está no irmão João, no irmão José, no irmão Pedro, no irmão Tiago. É o Espírito de Deus. É o mesmo sobre todos nós. Tem a alma do irmão Rodrigo, a alma da irmã Dani. É como a nossa impressão digital. Só que essa é celeste, né? É espiritual. A nossa alma é um ser espiritual que habita dentro de nós. E é para ela, por ela, a nossa luta constante de salvação. Para salvar quem? O Rodrigo. Não o Espírito de Deus que está no Rodrigo. Porque ele é de Deus. O que a palavra fala? A carne vai ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Ele volta. Volta para Deus quando eu morro. E a alma? Pois é, e a alma? Vai para onde? Aí vai ser a hora da prova dos 9, né? Das contas. De ver o que pesou mais na balança. Por que eu estou dizendo isso, seus irmãos? Para que haja sobre nós uma compreensão plena de quem nós somos e de qual lugar nós ocupamos no reino de Deus. Por quê? Como eu faço para enriquecer o Espírito de Deus? Impossível, no sentido espiritual mesmo. Impossível, ele já é de Deus. E nós vamos abordar um assunto sobre o Espírito de Deus mais polêmico ainda, que é chamada a reencarnação, que os espíritas falam muito. Isso aí vai dar uma confusão, mas é importante que falemos. Nós não podemos fugir do embate para aprendermos, para crescermos. Então, o que acontece com a minha alma? Qual que é a maior dificuldade hoje de um cristão, de um crente? O que, pelo menos no meio dos evangélicos, é o que mais a gente vê. Você não vê católico passar por isso, mas o evangélico passa. Qual que é a maior dificuldade de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus? Em especial os evangélicos. Pensar. Ao longo do tempo, nós fomos perdendo a capacidade de pensar. Mas isso não só no que se refere à igreja. No que se refere à política, nos relacionamentos, na convivência com as pessoas. O que acontece? Para eu não ter um embate com uma pessoa que eu amo, eu deixo que ele decida por mim. Para eu não ter um embate lá no trabalho, eu vou empurrando com a barriga. Para eu não ter que enfrentar alguma coisa, eu voto no que tiver mais voto, no que a maioria for. Dá trabalho pensar. Que você tem que escarafunchar, você tem que buscar, você tem que entender, você tem que perguntar, você tem que indagar, questionar. E o que aconteceu com a nossa alma? Veja, o Espírito de Deus não precisa de palavra,
O Espírito de Deus não precisa de milagre, ele é de Deus. É uma centelha divina colocada em nós que nos dá o fôlego de vida. Que dá vida para essa nossa essência. Aquele Espírito que foi soprado nas narinas de Adão. Mas a minha alma precisa de crescimento. Ela precisa de evolução. Ela precisa de desenvolvimento para que eu entenda a salvação. Não porque o irmão Rodrigo me falou. Não porque o meu pastor me falou que se eu fumar eu vou para o inferno. Se eu trair eu vou para o inferno. Não, eu preciso entender o porquê disso. Porque essa é a conversão verdadeira da alma. Do meu ser interior, da minha essência. Qual que é a premissa da libertação do pecado? É o primeiro de tudo, não é arrepender primeiro. Primeiro é reconhecer. Impossível haver arrependimento sem reconhecimento primeiro. Primeiro eu entendo que beber essa água, é um exemplo, tá, irmãos? É só um exemplo. Eu entendo que beber essa água é um pecado, se isso fosse, claro. Então eu não posso. Por quê? Não posso porque a palavra proíbe por isso e mais aquilo. E eu bebi. Agora eu entendo que eu não posso. Senhor, nunca mais eu bebo. Me dá força. Talvez eu tenha vontade, mas eu não bebo mais. E se arrepende profundamente. Quando eu me arrependo, eu reconheço e me arrependo, eu me liberto. Não me faz mais falta. Eu já entendi. Aquilo não me supre mais. Aquilo não tem a menor necessidade na minha vida. Então há que se haver e ter em nós essa separação. Você precisa compreender o seu eu interior, a sua essência, que é a sua alma, e a luta constante da sua fé é para a salvação desse ser que habita em você, que é você, na verdade. E o Espírito é de Deus, é o nosso fôlego de vida. Então o que acontece? Se nós pegarmos no Velho Testamento, nós veremos que as pessoas eram conduzidas por alguém, em essencial pelos sacerdotes, que faziam o que queriam. Não havia-se a consciência da salvação. Sempre alguém pagava pelo seu pecado. Normalmente era um animalzinho. Um boi, uma cabra, uma pomba. Pagava pelo seu erro. Não havia arrependimento. Havia eu pequei e está aqui. Está pago, não me enche o saco. E aí não tinha como, não estava sendo produzido no homem salvação. Éramos folhas no vento. Estou falando lá nos primórdios da humanidade. Não havia relacionamento com Deus. Não havia conhecimento da graça. Que graça? Não tem nada de graça. Tudo eu pago. Pago no ofertório pelo batismo. Pago no ofertório meus pecados. Pago. Não havia. Que graça. Era muito caro, por sinal. Pobre não tinha perdão de pecado. Porque se ele tinha cometido um pecadão, onde é que ele ia arrumar dinheiro para comprar um boi? Entende? Foi quando Deus interveio. Falou, se eu não mandar meu filho, se eu não me encarnar, Jesus não vai salvar ninguém. Acabou. E aí veio todo o vitupério de Cristo, que veio para essa terra, homem e Deus, concomitantemente, os dois num só. O Deus, ok, já veio totalmente instruído, mas o homem precisou nascer, precisou cortar o cordão umbilical, precisou ser circuncidado, seu órgão genital, né, porque era a lei, o que a lei mandava. Precisou sofrer perseguição, precisou ser repreendido. O homem, Jesus, repreendido? Não lembra a mãe dele, quando chamou a atenção dele, que ele ficou perdido lá no meio dos doutores? Falou, cara, tô te procurando há 3 dias, você é doido? O homem, Jesus, precisou de crescimento, de evolução, de entendimento, de compreensão. E agora veja, quando ele veio, a Bíblia que existia era o Velho Testamento. Lei, pau é pau, pedra é pedra, olho por olho, dente por dente, lei de Pantaleão. Você quebrou uma perna minha, eu quebro uma tua. Você quebrou um braço meu, eu quebro o teu. Você matou meu filho, eu mato o seu. E aí? Ele tinha só metade do manual. Ele precisou criar outra metade, com as suas obras, com os seus feitos, com os seus testemunhos. Qual o evangelho de Jesus aqui, que foi Jesus quem escreveu? Pessoas deram testemunho dele. Mateus, Marcos, João, Tiago, Pedro e assim por diante. E foram fazendo os evangelhos, o Novo Testamento.
Então, qual que é essa evolução? Qual que é o manual da nossa evolução? A palavra. E qual que é a dificuldade? Você tem a obrigação de pensar. Só que hoje nós vivemos, na sua grande maioria, não são todos, mas são uns 99% só, não é muito não. Debaixo da ordem do pastor, do ancião, da igreja. Veja, não tem nada a ver da autoridade espiritual, da autoridade ministerial de um servo, de uma serva de Deus que presidem sobre nós. Mas a nossa submissão total e a nossa devoção é só a Deus, são só a Deus. O que difere o pastor de mim? Absolutamente nada. Um homem e uma mulher tão falho ou mais falho que você, que está ali cumprindo uma missão de conduzir um rebanho. Uma ovelha conduzindo outras ovelhas. Até porque para ser pastor, precisa primeiro ser ovelha. Senão como é que você vai entender? Glória a Deus nas alturas. Então, o que nós devemos? Buscar de Deus entendimento, porque senão nós ficamos reféns dos outros. Ao invés de eu ter que buscar, deixa eu lá ver se o irmão lá, profeta, me dá uma profecia. Em vez de eu buscar o entendimento de Deus, deixa eu ver se aquele pastor lá me entrega uma palavra. Pastor, tira uma palavra para mim aí. E aí o Senhor fica olhando para você e fala, poxa vida, eu falo tanto com você, por que você não me escuta? Não quer dizer que eu esteja errado, não quer dizer que o pastor vai te dar uma palavra errada, mas que você tem uma grande chance de se confundir, de se embaralhar, de o pastor, da pastora, do missionário, do profeta, não está numa boa hora, não está na comunhão. Somos seres humanos, irmão. Acabou de brigar com a esposa lá, com o marido, e aí você pede uma palavra e ela vem contaminada. Muito embora, pela nossa fé, o Senhor sempre falará conosco, mas não é o ideal. Não é esse modelo de fé que Cristo deixou para nós. Mas como, irmão? Aonde que Deus me deu essa abertura? Você pode ver lá no Velho Testamento, Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei. Fala comigo, me indaga, me questiona, me pergunta, me chama, me provoca. A nossa fé é provocada a todo momento. E como se consegue o esclarecimento? O que aconteceu com o eunuco, quando Filipe encontrou com ele, que ele ia lendo as escrituras, acho que no profeta Isaías? Filipe perguntou, e aí, parceiro, entende tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se não tem quem me explique? A sede do conhecimento estava ali. Ele deu abertura. E aí Filipe começou desde o Velho Testamento até em Cristo. Lembra do eunuco etíope, da rainha de Candace? Então o Senhor sempre deixou mensagens na sua palavra dizendo, busca, provocando a nossa curiosidade. Mas com o passar do tempo nós nos acomodamos. E qual que é o evangelho hoje que impera essencialmente no Brasil? Que é um povo, nós somos um povo culturalmente que não tem o hábito de ler. Não lê a bula do remédio, não lê o rótulo da mercadoria que está comprando. É hábito, não está certo nem errado, é um hábito. É um mau hábito, mas é um hábito. Então, é muito mais fácil ir num culto de profecia e deixar rolar. Não está errado. Os dons de Deus são maravilhosos e eles devem ser usufruídos na sua totalidade. Mas a essência, a base, o alicerce da nossa fé é a Bíblia Sagrada. Está tudo aqui. Mas não é de fácil compreensão também, irmãos. Foram outros tempos, outras pessoas, outras visões de mundo que escreveram isso. Era uma outra terra, era um outro tempo, evidente. Mas a essência da salvação, o ponto principal que se refere ao relacionamento do homem com Deus é imutável desde sempre, porque Deus não mudou. Então o que eu faço? Eu leio, eu questiono, eu estudo, eu oro e não entendo, volto, começo tudo de novo. Aí Deus prepara uma palavra como essa de hoje, desse esclarecimento que a gente está dando. Deus prepara uma outra pregação de um servo, de uma serva de Deus, um estudo, um livro, mas precisa procurar. Precisamos procurar. Por que eu mando todos os dias para os irmãos? Agora até andei falhando alguns dias, quero pedir 1000 desculpas a vocês, mas vou me esforçar para não falhar mais. Mando sempre o trecho da palavra. Você lê e deixa aquilo acontecer lá no seu subconsciente. Um dia alguém vai falar alguma coisa e fala, eu li uma coisa sobre isso.
Olha só, bem que eu tinha lido. A nossa mente, nós usamos 10% do nosso cérebro só. Imagina os outros 90% que nós não seríamos capazes de fazer. Então o que precisa? Ir se nutrindo, ir crescendo, ir se alimentando. O que Jabes pediu na sua oração? Senhor, eu peço que amplifique os meus termos. Isso é tão abrangente, irmão. É na vida espiritual, é na vida material, é na vida intelectual. O que acontece com a palavra quando você ouve? O coração tem ouvido? O que a gente sempre fala? Ouviu com os ouvidos, entrou nos teus ouvidos e desceu no teu coração e subiu na tua mente. O que não subiu na tua mente e desceu no teu coração é o que Deus vai fazer. Quando sobe na mente é o que eu sei o que é, e quando vai para o coração é que eu passo a crer no que é. Vejam só. Então, é esse o relacionamento de Deus com cada um de nós. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui, está toda torta. Esse é o relacionamento de Deus com cada um de nós. E é dessa forma que Deus trabalha. Então, como que vai acontecer com a palavra? Ela vai entrar na minha mente. Eu vou ler, como nós leremos daqui a pouco a palavra. E aí eu vou orar. E eu vou entender. É 10 versículos? Eu entendi 2, 3, eu entendi 1, eu entendi meio, eu entendi uma frase. Glória a Deus. Já veio para o meu coração. Esse aqui ninguém me tira. O conhecimento que eu adquiri não tem como ninguém me roubar. Aí os irmãos veem que tem pessoas, por exemplo, isso acontece muito na CCB, com a Irmandade da CCB, eu não vejo acontecer com outras igrejas. Que fala, eu vou buscar uma palavra para ver, quero me mudar lá para a Bahia. Aí vai buscar 3 palavras, vai fazer prova dos 9 com Deus. Para ver se 2 Deus confirma e uma não confirma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Deus é louco? Ele confirma 2, não confirma uma, então 2 é mais que 1, então é Deus. Mas para que não confirma uma e confirma 2? É Deus de confusão? Faz sentido? É inteligente? É razoável? É o que a palavra ensina? O que o capitão da guarda disse ao profeta? Uma palavra tua e meu criado sarará. Uma palavra. Mas qual é a dificuldade? Ouvir a voz de Deus. O que eu falo para vocês aqui várias vezes? Nós devemos orar sempre. Não até Deus nos ouvir. Isso não é questão, Deus ouve sempre. Até que eu consiga ouvir a Deus. Essa que é a pegada da coisa. Eu consigo ouvir a Deus. Por quê? Eu estou acostumado a que os outros pensem por mim. Os meus ouvidos estão viciados. Veja, se você é um assembleiano e vai congregar numa igreja presbiteriana, você assombra. Você chega lá, vê uma cruz na frente, aquele culto quieto. Vai no Testemunho de Jeová, você fala, nossa, estou no assembleiana do Reteté, né? Um CCB, vai numa igreja batista, ele chega a fazer o sinal da cruz. Fala, ai meu pai eterno, eu vou pro inferno. Quando eu era molecão, olha o que é os outros pensar por nós. Começou na casa da minha tia Pedrina, cunhada do meu pai, da Mirelle, da Celine, das minhas primas, lá em Caraguá, uma igreja, isso tem muitos anos, meu Deus, não faço ideia, uns 20 e poucos anos, 25 anos, chamada Reviver em Cristo, do pastor Maurício. Começou na varanda da casa delas. E hoje é uma igreja enorme na cidade, muito próspera, por sinal. Então eles me convidaram para ir num culto. Eu era molecão no tempo da CCB, fui na maior inocência. Vocês acreditam que para eu poder tomar Santa Ceia, tive que pedir perdão para a igreja? Um moleque de 11 anos, tive que levantar 12 anos, 13 anos, foi a primeira Santa Ceia que eu tomei. Tive que levantar, pedir perdão para a igreja para poder participar da Santa Ceia, porque eu tinha ido no culto. Assisti um culto deles. E eu levantei, porque se eles falaram que é para fazer, eu fui e fiz. Fiquei sabendo na hora do culto, o irmão veio e falou, você vai levantar lá, vai pedir perdão e vai não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Aí fui lá pedir perdão para a igreja sem saber nem porquê, para poder tomar Santa Ceia. Agora, isso é fé? Qual foi o meu pecado? Eu fui numa outra igreja. Agora, faz isso comigo hoje, que eu quero ver. Pedir perdão, irmão. Você é maluco? Posso pedir a vida inteira, mas fui e vou. Por quê? A minha fé já foi consolidada. Eu sei quem eu sou. Eu não contei pra vocês que eu fui no casamento da minha prima no Candomblé? Fui, se casar de novo, vou de novo. Não muda nada. É a minha prima, eu amo a minha prima. Mas ela é do Candomblé, problema dela. Ah, mas meu irmão é do satanista, problema dele. Eu sou de Jesus Cristo, ninguém muda.
onde eu estou, com quem eu sou quem sou, a minha alma pertence a Deus. Está decidido. O fato de nós respeitarmos a todos, irmãos, não muda a nossa concepção. Não pense você que quando eu tenho oportunidade eu não leio um livro de outra doutrina. Já li livro do Divaldo Franco, já li livro do Chico Xavier, já li livro do padre Fábio de Mello, já li livro aquele padre Marcelo Rossi, do padre Léo. Leio de tudo. É importante saber, é importante conhecer, até para respeitar. Mas a minha fé, coitado, não tem perigo de eu pegar uma Aparecida e fazer um altar na minha casa e ficar lá rezando o terço para ela. Respeito, inclusive já fui na Basílica de Aparecida com meus irmãos, assisti a missa e a pregação do padre foi maravilhosa, linda. Falou de Cristo, falou do amor, falou da caridade, do perdão. Como é que eu não vou receber uma palavra dessa? Ah, mas eles adoram imagem, é a fé deles. Assim como respeitam a minha, eu respeito a deles. Agora, como que se consegue isso? Com a palavra. Lendo, aprendendo, dizendo, irmão, Rodrigo, você quer um cigarro, você quer uma pedra de crack para fumar? De jeito nenhum. Por quê? Isso mata, rapaz. Isso vicia, isso vira uma desgraça na vida da pessoa. Como você sabe que eu já li, já vi, conheço um monte de cracudo. Não quero. Ah, mas vai te dar um barato. Quer dar um barato? Deita e dorme, você vai ver que é barato. Tá aqui, ó. Já me ensinaram. O que a palavra fala? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra. Quando eu falei para vocês sobre a reencarnação, já quero encerrar, já estou falando muito já. É essa questão do espírito. O espírito de Deus. A carne morre e vai ao pó, a alma precisa resolver. O céu para o inferno e o espírito volta a Deus que o deu. Não tem um espírito de Deus individual para cada homem. Tem o espírito de Deus para todo ser vivente. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é o que a palavra diz? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não falou que derramarei da minha alma. Cada um tem a sua alma individual. E esse espírito, quando eu morro, volta a Deus. Em algum momento ele vem sobre outro. É mais ou menos sobre isso que o espiritismo trata. E está tudo ok. Quando eles falam que o Rodrigo vai reencarnar, isso não é o que a palavra fala. Mas o Espírito de Deus, ele volta em outra pessoa. A palavra também fala sobre isso. Então o que a gente faz? Aprende, busca, ora, faz um jejunzinho, não mata ninguém, se dedica em oração um tempinho, pede a Deus para fortalecer o coração um bocadinho, e vai aprendendo. E vai crescendo. Não tem pressa. A única preocupação de Deus é que nós façamos. Deus nunca pediu para ninguém correr. Ele só pediu para o povo não parar. Moisés pediu para o povo no deserto, falou, corre turma, corre. Eu nunca vi ele falar. Ele só dizia a Josué, ó, por que o povo parou? Diga ao povo que marche. Bora. Não é para parar. É para continuar. E se você aceitar esse conselho e começar a buscar de Deus isso, a sua vida espiritual, a sua vida material, ela vai mudar de uma maneira tal que você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Vejam os irmãos da CCB de novo, respeitosamente. Vou buscar a palavra para casar, para ver se Deus quer que eu case com essa mulher. Aí depois separa. Mas não foi Deus que confirmou? Aí vira aquela confusão, aquele inferno. O que faz? Namora, noiva, conhece os defeitos, conhece as qualidades e vai se ajustando, vai criando um relacionamento. Casamento é convivência. Vai aprendendo, quantos casamentos começaram sem muito amor e hoje é um amor maravilhoso, juntos, unidos. O amor se constrói. Primeiro começa por afinidade, por amizade, por carinho, por afeto, por ternura. Depois vem desejo, que é bom, né? Aí vem o amor, ai que gostoso. Aí vira uma coisa só e vai sendo construído e leva tempo. Então é um relacionamento. Qual que é a premissa do relacionamento de Deus com o homem? A liberdade de escolher. E como é que eu escolho acertado? Conhecendo, aprendendo. Eu não posso ser um demente de dizer, ai, eu não sei o que fazer, decide por mim, Deus. Ai, pastor, decide por mim. Você é um perdido, uma folha no vento, um barco sem leme. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer você firmado,
Deus quer você direcionado. Não, irmão Rodrigo, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sirvo. O pastor falou lá, e isso e mais aquilo, mas, irmão, não tem perigo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem tenho servido, eu pertenço a Jesus, eu sei das minhas falhas, sei das minhas qualidades. Não falo de uma nem de outra, porque Deus me conhece. Imagina se eu fosse dar ouvido, eu estaria aqui hoje com vocês? Estaria no fundo de uma cama, de um quarto escuro. Irmão, é coisa para enlouquecer o que nós já passamos para estar aqui. Mas eu conheço o meu Deus, conheço a palavra. Ninguém vai me roubar esse conhecimento. Ninguém vai tomar isso que eu já aprendi, isso que eu estou dividindo com vocês. Ninguém. Nem CCB, nem CCD, nem CCY, nem Assembleia, nem diabo no inferno, ninguém. Nem de você. O que acontece com um crente, falando de novo da CCB, mas respeitosamente, que quando ele é excomungado da igreja, quando ele é tirado da comunhão, vai pra pinga, vai pra gandaia, vai pras drogas, porque ele não consegue cair em lugar nenhum mais, porque agora ele foi pro inferno, agora a vida dele desgraçou, e a palavra lá aberta, uma fonte de sabedoria, ele morrendo de burrice. Mas isso não só, várias outras igrejas. Quando ele conhece a Cristo, primeiro, quando a pessoa conhece a palavra, ele entende o seu lugar no reino de Deus. Qual que é o nosso lugar agora, nesse momento que nós estamos falando? Eu sou o palestrante, você é o ouvinte. Amanhã, você pode ser o palestrante, nós seremos o ouvinte. Um missionário, uma missionária. Você vai ser uma pessoa que Deus se usa para expulsar demônio, outro que Deus vai se usar para cura. Hoje o nosso lugar é esse. E quando eu entendo o meu lugar, eu não me preocupo com nada. O que eu estou fazendo na minha igreja hoje, seja ela qual for, né? Estou dando um exemplo. Bom, Rodrigo, hoje eu estou lá como membro. Então o que como bom membro você faz? Frequenta os cultos, dá a sua oferta, dá seu dízimo, ajuda no que pode, ouve a palavra, casa. Mas e se eu ver alguma coisa errada? Se você ver alguma coisa errada e Deus te der autoridade do Espírito Santo, você vai sentir, que você já vai ter aprendido a ouvir a voz de Deus. Aí já não vai ser mais suposições, você vai ouvir, ela vai calar, vai gritar no teu coração, você vai dizer, é Deus. Aí você vai ao líder, que ele está na posição de líder, irmão João, olha, irmã Maria, Deus me trocou no coração isso. O mesmo Espírito que está em você vai testificar nele. A mesma revelação que está em você vai estar nele. E se ele não receber, irmão, não é problema teu. Mãos limpas. Você fez a tua parte. De repente Deus se tirou de membro e te pôs de emissário para dar um recado. E você já voltou imediatamente para o seu lugar. Estou aqui, Senhor. Mas aí eu não vou mais, irmão Rodrigo. No próximo culto você está lá, bonitinho, ataviado. Está fazendo a sua parte e a palavra vai operar em você da mesma forma. Irmão, mas se Deus me der um outro direcionamento para eu fundar o meu ministério, para eu ir para outra igreja, você vai saber a hora. Você vai entender a voz de Deus. E ela vai te guiar, vai te direcionar, vai te capacitar para você fazer tudo o que é necessário que você faça. Enfim, tudo isso para dizer aos irmãos que busquem conhecimento na palavra. Provoque a Deus, questione, indague, fale, ore, não busque no homem. Há pessoas cheias de conhecimento, eu não sei sabedoria, faz um curso, tem curso online de graça, que é com slidezinho lá no YouTube, vai lendo, quem é Jesus, como é que foi, onde ele morava, como que aconteceu, olha que história bacana, Maria visitou Isabel, nossa, José teve muita preocupação porque Maria estava grávida e ele sabia que não tinha deitado com ela, carambola, como é que não ficou a cabeça desse cara? Corno! Já pensou? Era caso de morte. Aí o anjo vem, aparece, explica. Precisou nutrir a fé dele. Peraí, José, isso aí não é obra da carne, isso é obra do Espírito, cara. Ô, Senhor, ufa, agora eu tô entendendo. Aí porque depois ele teve filhos com Maria. Tiago, por exemplo, irmão de Jesus. Lá da Epístola Universal de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Olha o que essa galera passou para entender. Maria, então, uma mocinha pobre, simples, de repente foi agraciada por isso e ela foi capaz de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e acha a tua serva graça aos teus olhos, uma menina. Glória a Deus nas alturas. Ah, Senhor, então esses meus medos não são à toa. A turma passou por isso, mas que passou? Cristo passou no Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus. Olha. Aí você vai entendendo que a roda gira no mesmo eixo. A vida é um ciclo interminável. Termina para uns, mas começa para outros. Até a volta de Cristo.
E aí quando você vai ler na palavra, você vai entendendo. Você vai compreendendo e falando, aí Adão e Eva lá no Éden, era para ser tudo legal, mas homem faz coisa de homem. Você deixou seduzir pela serpente, porque ela já estava lá desde a antiguidade. Adão foi na fiuza dela, também não assumiu o B.O., falou para Jesus que foi culpa da mulher que Deus tinha dado, e aí, para Jesus, para Deus, e a mulher que Deus tinha dado, e no fim os dois apanharam junto, né? Foram expulsos do Éden. Não tem esse nem aquele. Ela também não te obrigou a nada. Tal. Autorresponsabilidade. Eu tenho um livro pequenininho, vou trazer para vocês para mostrar aqui. Chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ele até é para você ir fazendo, vai fazendo liçãozinha. É desse tamanho, deve custar uns R$10. Eu vou lembrar de trazer para vocês. Aliás, dá para colocar aqui na tela para eles? Tem aí? Vê se acha aí no YouTube. No Google. Deixa eu ver. Esse aí, põe aqui na tela para eles. Compra aí, irmão, custa 10, 12 cruzeiro. O Poder da Autorresponsabilidade. Quando você fala, é comigo. O B.O. é comigo. A minha vida é responsabilidade minha. Sucesso e fracasso é responsabilidade minha. Você vai ver que sua vida vai mudar. E para melhor. Para melhor. Então, amados irmãos, ouça esse conselho. E tenha certeza que Deus vai te abrir os horizontes. Vai abrir a tua mente. Você vai falar, Jesus, tá bom te servir, hein, Deus? Tá gostoso. Agora eu estou me sentindo liberto. Agora eu entendo quem eu sirvo. O que é um culto racional? Eu sei a quem eu estou adorando. Deus, onde eu estou adorando, aqui na igreja, no carro. E para que eu estou fazendo isso? É o culto racional que Paulo falava. Consciente. Não é o culto que fica... Acabou o culto, acabou, vou embora. Porque tem irmão que está lá, suba na maçoriana. Amém, irmão? Sabe? Motivo de chacota, de piada, tal de glossolalia que fala, né? E outro fica... irmão, tenha santa paciência. Não... Fica piroteando, o outro vomita. Que é isso, irmão? Que espírito é esse? Isso é um culto racional? Gente que fica 1h30 rodando. Isso é um espírito de peão, um espírito de ioiô, de louco. Tem a unção do Espírito e tem a tonteira da carne, a besteira do homem querendo se aparecer. E quando a gente conhece a palavra, você bate o olho e fala, opa, isso é Deus. Contei para vocês que estava atendendo um batismo uma vez, uma reunião da mocidade em Montemor, e um menininho pretinho, criança caneta assim, ó, de uns 9, 10 anos. Deus tomou ele lá no fundo da igreja, ele andava assim, ó, e fazia assim com a mãozinha, falando em língua. Irmão, aleluia. Mas como é que não tinha, como é que não era Deus? Onde ele ia passando, Deus ia batizando com o Espírito Santo, ele vinha se batizar também. Glória a Jesus. Mas até agora o corpo arrepia inteirinho, irmão, que eu me lembro dessa cena. Cala assim, ó, pá, se fala, é Deus. Nossa, não tem jeito. Mas quando você não tem esse conhecimento, essa intimidade, você fica, ai meu Deus, é o Satanás, e agora, o que eu faço? Eu pulo, eu grito, eu saio correndo? Receba a luz de Deus em nome de Jesus. Busca na palavra e você vai ter todos os ingredientes para o teu sucesso. Combinado assim? Por essa parte, Deus seja louvado. Amém.